Quem não conhece o Michael Moore, eu vou apresentá-lo para vocês. Michael Moore é um diretor de cinema voltado para documentários, né? O forte dele é fazer documentários. Então ele tem alguns documentários famosos que deram para ele Oscar e outros prêmios. Um bastante famoso é o Tiros em Columbine, que é justamente um documentário sobre a questão dos tiroteios em escolas. O outro que ficou conhecido é um sobre as Torres Gêmeas, em que ele denuncia vinculações da família Bin Laden com a família Bush e tudo mais, sobre a questão do petróleo, e sustenta ali eu não gosto muito desse, eu prefiro Tiros em Columbine, eu acho que ele força ali umas teorias da conspiração e tudo mais. Quando foi em 2016, havia ali muita empolgação com a Hillary Clinton. O New York Times deu 85% de chance da Hillary vencer, o forecast do 538 deu 75% de chance da Hillary vencer. E aí ele foi no programa do Bill Maher e depois escreveu até um artigo sobre isso, dizendo que o Trump ia ganhar. Então tava todo mundo dizendo que a Hillary ia ganhar, tinham duas pessoas falando que o Trump ia ganhar, além do Trump, obviamente, de sua campanha. O Alan Lichtman, que é aquele guru das eleições que eu já trouxe aqui para vocês, e o Michael Moore. Michael Moore falou, olha, desculpa, vocês não estão saindo na rua, vocês não estão falando com as pessoas. Ele vai apostar na mesma estratégia do Brexit. E ele vai pegar esse eleitor amargurado com a globalização, que perderam seus empregos para indústrias que foram remanejadas do Michigan, da Pensilvânia, e foram lá para a Ásia, para o México, e ele vai ganhar essa eleição. Vocês me desculpem. E ele estava certo, o Donald Trump venceu a eleição. Em 2020 ele não se pronunciou, mas em 2022, quando começou-se a vislumbrar a onda vermelha, que os republicanos vão tomar conta da Câmara, vão tomar conta do Senado e tudo mais, ele também foi a público e disse, não vai ter um massacre, e se bobear a gente ganha. E de fato, os democratas venceram o Senado, 51-49, e os republicanos, ao invés de ter 240 votos, tiveram apenas 3 votos a mais do que 218, né? Tiveram 221, como a gente viu agora há pouco. Quando foi agora, recentemente, ele foi em 2 programas de televisão, um na NBC, se eu não me engano, e o outro na CNN, e aí ele foi questionado o que ele achava. E ele falou assim, não, eu acho que a Câmara vai vencer. O cara foi pego meio de surpresa, né? Falou assim, por que você acha que ela vai vencer? Ele falou assim, não, eu escuto muito os democratas chorando, porque as pesquisas estão contra a gente, que nós vamos perder. E ele falou assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, não vamos não, nós vamos ganhar. Ele é eleitor democrata, obviamente, então nós vamos ganhar. E aí, numa outra questão, no outro programa da CNN, perguntaram pra ele o que ele estava achando, se era uma campanha, uma corrida acirrada, e ele disse que não. Ele falou assim, gente, eu escuto isso, vocês comentando toda hora, que vai ser uma campanha, uma corrida acirrada, que vai ser uma corrida acirrada. Vocês não saem nas ruas, não? Vocês não conversam com as pessoas? Vocês não têm filhas? Vocês não têm esposas? Ele falou assim, tá vindo aí um tsunami de voto feminino. O voto feminino vai decidir essa eleição. Por quê? Porque o Partido Republicano cruzou uma linha que não deveria ter cruzado, que é a questão do aborto, né, do Roe versus Wade. E que então ele acha que o voto feminino vai ser decisivo para definir as eleições desse ano. E em alguns estados, como o próprio Michigan, a gente observa que a votação das mulheres está maior que a dos homens. Será um sinal de que ele tem razão? Agora, apesar desse entusiasmo do Michael Moore e de apostar que o voto feminino está na frente, ele disse a seguinte questão: existe 3 pontos que os democratas têm que tomar cuidado. A campanha está encaminhada, a Kamala Harris conseguiu trazer esse eleitorado feminino, então foi importante trocar o Biden por ela, porque já que a pauta que é capaz de decidir a eleição é a pauta do aborto, nada melhor do que uma mulher falando sobre o assunto, mas é preciso tomar 3 cuidados. Quais são eles? Ele diz o seguinte: ela deve manter um discurso econômico mais voltado para a classe média, populista e menos ligado ao Wall Street. Por quê? Se vocês lembrarem, até já mencionei aqui alguns dos planos econômicos da Kamala Harris,
em que ela mencionava justamente a questão de dar mais recursos para a classe média comprar casas, recursos para as famílias que têm um filho pequeno, para poder pagar maternal, né, jardim da infância e tudo mais. Porém, o Mark Cuban, que é aquele dono do Dallas Mavericks, um bilionário texano que participa do Shark Tank, né? Ele é o único que está desde o começo do Shark Tank até hoje. Ele disse que a Kamala Harris tinha que diminuir um pouco desse discurso mais populista e adotar uma visão mais fiscalista para ela conseguir ganhar o apoio de Wall Street. Ele falou: não, essa eleição não é uma eleição para se ganhar em Wall Street, é uma eleição para se ganhar na classe média. Então mantenha o discurso de que vai ter um governo focado em atender demandas da classe média, ainda que tenha um discurso mais populista. Segunda coisa, ele falou assim: olha, a Kamala Harris precisa ter discursos mais focados no avanço econômico. Então, assim, os Estados Unidos caiu a inflação de 2,5 para 2,4 no agregado de um ano. Mais de 250 mil trabalhadores foram inseridos no mercado de trabalho agora em setembro. Então, o desemprego caiu de 4,2 para 4,1 e a economia, o Banco Central cortou 0,5% na taxa básica de juros e os 2 primeiros trimestres foram de crescimento. Então ele falou assim: olha, ela tem que vender mais essa dimensão da economia, porque esse é um outro ponto que está em disputa, que é a questão de quem lida melhor com a economia, e que ela tem que parar de fazer discursos genéricos e focar mais nos avanços do governo Biden. E o último é ter muito cuidado nos posicionamentos na questão Palestina e Israel, porque isso pode perder o eleitor jovem. Por quê? Ele acha que a Kamala Harris e o Tim Walz conseguiram fazer uma dupla que humanizou a candidatura. Então se aproximou mais. Ele é um cara, um tiozão, né, que joga basquete, que conserta carro, veste roupa de flanela e tudo mais, que costura suas próprias roupas de flanela, técnico de futebol americano. Ela é uma mulher negra que trabalhou no McDonald's, né? Então, tentando falar ali com uma população mais de classe média, que os democratas tinham se afastado. Então, que ela conseguiria, segundo ele, ela está conseguindo vender uma imagem dela como uma candidatura de mudança geracional, né? Então, Biden e o Trump representam o passado e ela, então, representa ali uma mudança geracional. Que se ela, então, não perder essa conexão com o voto mais jovem, das mulheres e tudo mais, ela pode correr em risco. Mas que ele coloca apenas como 3 alertas. Que ele acha que a Kamala Harris vai vencer em 2024 e que não será por pouco. Que haverá um tsunami do voto feminino nos Estados Unidos. Você acabou de ver um corte da Imperial Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. E se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador do canal para participar de camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Nos vemos na próxima. See ya!